Hermanitos e hermanitas, o Perimetral Podcast dessa semana recebe um baita bagual. Ele veio lá de Livramento e trouxe aqui para Porto Alegre as influências fronteiriças e fundou um rancho que se transformou em um novo reduto do gauchismo urbano. Numa propriedade histórica que lá atrás deu origem ao bairro Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre. Eu tô falando de ninguém menos do que Antônio Costa Guta, El Topador, mestre parrigeiro, influenciador, tem mais de 850 mil seguidores, uma coisa de louco. E tá aqui no Perimetral Podcast. Muito obrigada, é um prazer te receber aqui. Dono do Rancho Tabacaraí, que é esse reduto do gauchismo que eu tanto gosto e que eu queria muito trazer aqui pro programa já faz tempo. Eu que agradeço, Gil, que alegria poder estar conversando contigo, uma honra poder receber algumas perguntas e trocar um pouco de ideia contigo, que tem essa apresentação do Perimetral, que fala das coisas da capital, essa cidade que tantos gaúchos gostam, né? Então uma honra, um prazer, obrigado pela apresentação e vamos conversar um pouquinho. Pois é, eu vou fazer um mate aqui enquanto isso. Que categoria! Eu queria que tu começasse falando um pouco, apresentando o teu rancho, porque eu não sei se todo mundo que está nos assistindo conhece essa história. É um lugar incrível na zona sul de Porto Alegre. Eu tive lá já algumas vezes e é incrível como quando a gente entra lá parece que a gente não tá numa capital, numa metrópole. Parece que a gente tá no interior, assim, né? Com carne assando, com aquele clima que lembra as nossas raízes, né? E vocês conseguiram fazer lá uma coisa diferente. É um resgate da cultura regional mais contemporâneo. Eu não sei explicar muito bem, mas eu queria que tu contasse um pouco disso. Como é que surgiu essa história? Que bacana, Ju. Eu diria que é um pedacinho na capital da nossa história que parou um pouco no tempo. O Rancho Tabacaraí nada mais é do que um sonho de ter um espaço bem cuidado e bem organizado para que a gente pudesse, com o churrasco, com esse pilar gastronômico e com o fogo, trazer todos os pilares da nossa cultura, né? Da nossa arte, da poesia, da dança, da fotografia e da gastronomia também. Afinal de contas, é um espaço na Zona Sul de Porto Alegre, bem como tu disse, no coração da Zona Sul, que tem uma história muito forte de cooperativismo e muito importante para a capital dos gaúchos, né? Afinal de contas, lá foi o primeiro moinho de Porto Alegre, lá onde aconteceu também a chegada do primeiro telefone na Zona Sul de Porto Alegre também. E o Vicente Monteja, que é o dono do terreno, o cara que abriu as portas ali da Zona Sul, ele financiou a vinda de 20 famílias italianas para construir o bairro Vila Nova de Itália na época, né? Estamos falando há 135 anos mais para trás. E quando eu descubro essa história, eu sou um cara de histórias, né? Ju, eu adoro contar história, acho que o projeto El Topador, ele se propõe na última década a contar histórias, né? Não só as nossas próprias, mas histórias significativas de outros personagens, né? E nesse sentido, calhou da gente adotar aquele espaço de 6 mil metros quadrados para transformar o que tu trouxesse como um reduto do gauchismo urbano, que é um espaço onde felizmente a gente encontra todas as classes sociais. É muito democrático. A gente encontra gente piochada, gente extremamente bem vestida de salto alto, gente que nunca ouviu uma música nativista, regional, popular, aos mais amantes dessa música, e eu acho que é isso que tem feito o sucesso do rancho, essa abertura dos braços do gaúcho abraçando todas as tribos que possam pertencer a um gosto musical, a um gosto artístico. Então, ele até é importante trazer aqui, né, Ju? Ele não é um restaurante, ele é um espaço de eventos e de experiências gastronômicas, né? Então lá a gente tem exposições, tem oficinas, tem shows grandes, tem shows mais informais, como inspirados em penhas uruguaias, assim, que é uma mesa e a galera em volta. E tem aquelas churrascadas maravilhosas. E tem aqueles clássicos costelões no fogo de chão. É lindo, é bonito de ver e cheiroso e gostoso, né? Com certeza, e que remete um pouco à nossa história, né, Ju? No momento que o tropeirismo, de alguma certa forma, colaborou aí pra gente ter
essa identidade de cravar uma costela no chão, enquanto o ofício do dia vai acontecendo, confraternizar com um bom mate, que está sendo muito bem recebido aqui agora, né? E poder, obviamente, como dizia o Portela, né? A costela não é 12 horas para que a gente tenha uma questão científica e técnica, mas é bem mais para que a gente possa estar com as pessoas que a gente gosta, né? A gente está falando de conexão, reconexão. Acho que o rancho também é isso, né? Porque a gente tem vivido tanto nas telas do telefone celular que poder estar num lugar como esse, ao ar livre, falando da cultura gaúcha de um jeito leve, que aceita todo mundo, que leva em conta a diversidade também, é muito legal. Acho que esse é o grande diferencial. Não tenha dúvidas, Ju, e sabe que é um papo que até parece meio jargão, né? As telas estão nos consumindo, e a maior pura verdade, né? Então a gente, inclusive, muitas vezes a gente incentiva quem vá lá, que segure as 3 primeiras músicas para registrar, para tentar se conectar com o artista e com a obra que ali vai ser apresentada, né? E isso tem dado muito certo, porque o Demetrio Xavier em algum momento comentou, isso aqui é uma mistura porque não é um teatro, mas ao mesmo tempo não é uma casa de shows, é um galpão onde colocavam os sacos e as pessoas estão dando mais atenção ao artista, estão escutando a mensagem do artista, estão dando silêncio para as obras, e isso talvez seja uma das coisas mais gratificantes que eu recebo. Afinal de contas, eu abro o Rancho Tabacaraí por identificar que em Porto Alegre não existia nenhum lugar que praticasse esse ritual que é um show, né? O show é um ritual, quando o teatro silencia, quando as músicas se apagam, quando o artista começa a subir no palco, existe todo um ritual, toda uma mística por trás disso tudo que é muito poderoso. E a gente está conseguindo dar esse palco e construir esse ritual junto com esses artistas. E para ti é também um retorno às origens? Porque eu expliquei antes na abertura do programa que tu veio lá de Santana do Livramento, né? Da fronteira. É para ti também isso... Sei lá, te lembra a infância, as tuas origens? Como que foi essa tua vinda para Porto Alegre e esse processo aí de adaptação? Ju, eu me emociono todo show que eu faço lá. Todas as filmagens que eu faço lá, eu me emociono porque eu não quero normalizar o que está acontecendo lá, né? Eu fui criado em Santana do Livramento pelo meu avô, pelos meus pais, indo para fora. Então, em vez de ir pra praia, eu digo que eu conheci a praia meio tarde, assim, né? Porque hoje eu sou apaixonado pelo mar também. Mas lá a gente, em dezembro, janeiro, a gente ia pra Santa Fé e acabava voltando em fevereiro, passava 2 meses no campo com o vô, né? E o que tinha lá eram os ofícios do homem do campo e a música. Era o radinho do vô, aquele rádio que naquela época também a gente escutava muito mais rádio, né? A gente escutava... corriqueiramente o que ia acontecer de música na rádio, e isso vai entrando no nosso inconsciente sem mesmo a gente saber. Então hoje eu... Mas tu veio pra cá pra estudar? Eu vim pra estudar, eu vim com 17 anos com o sonho de ser publicitário, né? Me formei em publicidade e propaganda, sou publicitário por formação, e vim em busca de oportunidade, vim em busca de inclusive com uma sede, uma curiosidade de conhecer mais o mundo, né? Porque eu costumo brincar que até eu vim para Porto Alegre, eu achava que o jogo do osso era um esporte das Olimpíadas, né? Eu achava que as nossas vestimentas, as nossas indumentárias era roupa de gala, né? Então eu tive que sair um pouco daquele espectro da fronteira, o que hoje, bem como tu colocasse, o rancho é quase que uma conexão com tudo aquilo que aconteceu mais jovem, né? Mas eu venho como um desgarrado, como dizia o Sérgio Napp, né? E coincidentemente hoje moro na casa que pertenceu a ele a vida toda, né? O poeta Sérgio Napp. Né? Sérgio Napp, autor de Desgarrados. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade, viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Olha que bonito, né? O que foi nunca mais será, né? Tu foi parar na casa do Sérgio Napp, como isso? Eu posso te dizer, para explicar objetivamente, que é o destino, né, Ju? Porque
Eu tive uma grata surpresa nas buscas, no meio do projeto O Topador, eu precisava de um lugar e um espaço para guardar os meus ferros, as minhas tábuas, né? Eu já morava num apartamento e eu tinha muito ferro, muita tábua e muita filmagem, e acabei procurando e encontrando a casa, coincidentemente, que foi do Sérgio Knapp, e por uma feliz coincidência, né, me dei super bem com os filhos dele e herdei mais de 2.000 livros, mais de 400 LPs que hoje estão sob a minha guarda, né, e a minha preservação, e ali eu começo também a uma imersão à arte, né, Ju? Que é uma construção do Topador como pessoa e como empresa também, né? E lá nos livros dele, nas poesias dele, eu tive a oportunidade de me aprofundar em todas essas ramificações da arte, né? E pude começar a entender e descobrir o nascimento da música gaúcha, né? O nascimento dos movimentos tradicionalistas e da música popular gaúcha, que 50 anos atrás era uma coisa e hoje é outra, né? Então, felizmente, Desgarrados virou a obra da minha vida, porque justamente fala sobre essa pessoa que vem do interior em busca de oportunidades e de desgarrar o mundo, né? De conhecer o mundo, né? Somos desgarrados, eu também, só que eu não vim da fronteira lá, né? Eu vim de uma região de colonização alemã, mas que também não deixa de ser isso. A gente acaba vindo para Porto Alegre em busca de trabalho, de oportunidades, mas a gente traz o interior conosco, né? Uma coisa meio doida isso, né? E a gente acaba transformando também uma cidade como Porto Alegre, desse tamanho, que tem tanta gente, né? E tem espaço para todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Tá, e como é que foi? Eu li um pouco da tua história e eu descobri que tu é diplomado pela Escuela Argentina de Parrilleuros e que tu fez também um masterclass do Francis Mallmann, é isso? Exato. Los Siete Fuegos, no famoso restaurante Garçon, lá no Uruguai. Isso aí. Como é que é essa tua formação? Tu é um cara que... o teu conhecimento do churrasco não é só do fazer churrasco em família, vai muito além disso. Tu foi atrás tu foi estudar isso. Sim, Ju. E, na verdade, eu fui em busca de estudo, porque quando eu decido viver do churrasco e viver do fogo, eu me deparo com uma ausência quase totalitária de conhecimento técnico sobre a arte de fazer churrasco, né? O churrasco é uma arte que foi nos dada pelos destinos para nós gaúchos por toda a nossa construção histórica, né? Mas até 10, 15 anos atrás, sempre foi algo intuitivamente o assador, né? Sempre foi o que o vô me passou, o que o meu pai me passou. Eu sempre brinco nos cursos, né? Eu fui o primeiro a começar a dar curso no Brasil de parrilla criolla argentina e de fogo de chão. Então eu sempre costumo dizer que quando eu olho para trás para minha vida, eu tinha o meu avô implicando com o meu pai, porque o meu pai fazia no espeto e meu avô fazia na trempe. E um dizia que um estava errado e o outro estava errado. E na verdade, Ju, eu uso esse exemplo para dizer que existem infinitas técnicas de usar o fogo para assar a carne. E isso talvez o Francis Mallmann e o Carlos Lopes, dois argentinos, eles conseguiram talvez mostrar mais para o mundo isso através de conhecimento, né? Pegando a Escuela Argentina de Parrilleuros, quando eu resolvi viver do churrasco, era a única escola disponível na América Latina focada em parrilla, que é uma técnica de assar carne sobre a grelha, né? E depois, antes da pandemia, eu tive a sorte, porque o Francis Mallmann foi o cara que me inspirou a estar aqui hoje, né? Se tem alguém que artisticamente me inspirou a dizer, larga tudo e vamos focar em construir uma história e uma empresa focada na tua história e num conhecimento técnico. Ele se chama Francis Mallmann. Ele é o responsável por fazer a carne chegar onde chegou hoje, o churrasco. Para quem não sabe, Francis Mallmann é um chefe de cozinha que é especializado na cozinha do fogo, né? Foi um dos primeiros a trazer isso, a elevar a cozinha do fogo a um novo patamar, né? Em trazer justamente essa visão artística, né, Ju? Porque sempre tinha a questão do chefe italiano, do chefe francês, essas coisas todas, e o churrasqueiro era geralmente alguém que estava meio de costa para as pessoas, assim, tinha uma mesa muitas vezes sem muita
balaca, como eu digo, que brinco nos cursos, né? Tem que ter balaca, tem que ter um pouquinho de balaca também, né, Ju? A gente tem que se valorizar, né? Tem que se valorizar e tem que despertar a fantasia nas pessoas, o lúdico, né? A gastronomia é lúdica, né? Isso que tu tá falando é muito curioso, porque o churrasco pra gente é tão natural e tá entranhado na nossa cultura de uma forma que passa a ser cotidiano, comum, ordinário, né? Mas não, é uma grande especialidade, é o que nos diferencia nesse mundo de gastronômico, né? Nós aqui, claro, os argentinos, os uruguaios, né? Toda essa fronteira platina e tal. 100%, Ju. É incrível isso, né? Como a gente não dá valor, às vezes, pra isso, né? A gente vai num restaurante francês, paga caro e não valoriza o que é nosso, muitas vezes. E aí, quando é nosso, o que a gente recebe de mensagem... porque tá caro pra comer isso, vou na... Sabe? Porque é justamente isso que tu traz, assim. Por muito tempo se valorizou de um jeito mais pejorativo essa gastronomia, né? E eu acredito que ela seja uma das gastronomias mais complexas e profundas e mais conectadas à essência do ser humano. Porque nós somos os únicos animais que dominaram o fogo nesse planeta Terra que a gente chama de mundo, né? Então a gente poder olhar para trás e ver que nós dominamos o fogo, foi a primeira escola gastronômica, foi o fogo para o Homo sapiens, para outros homos que vieram antes dele, né? Então a gente olhar para hoje e desdenhar, achar que é uma coisa simples, não é. O fogo ele vai de 0 a 1000 muito rápido. Tá aí os fatores mundiais que já mostram isso, é uma fagulha, 1 minuto, tudo pode acontecer. O famoso pãozinho que tu vira aqui, queimou o pãozinho. É justamente isso, né? O fogo, ele, ao mesmo tempo que ele tem a sua agressividade, ele tem a sua sutileza também, né? E eu acho que é isso que a gente explora nos diferentes pratos que a gente cozinha em todas as nossas produções, né? A gente vai do mais agressivo a fazer uma entranha em 6 minutos ao mais lento, fazendo uma moranga em 5 horas num fogo de chão, por exemplo, né? Pois é, pra quem tá nos assistindo e é vegetariano, lá também tem legumes na brasa, né, que são fantásticos, né? É uma cozinha muito rica, porque não é só a carne, embora a carne seja a estrela. Com certeza. Tu faz um monte de coisa lá, né? Nossa, eu acho que eu já fiz quase tudo Qual foi a coisa mais diferente que tu já fez no fogo, assim? Então, o topador teve que passar por muitos processos de testes, né? Porque, afinal de contas, se eu herdasse só o que o meu avô fazia no churrasco, eu ia estar com a costela, com o vazio, com a mojerra, com os bagos, com muitas coisas, mas ia deixar de fazer tantas outras coisas boas, como o próprio Francis Mallmann nos traz, né, como as batatas na plancha, como uma abobrinha sutil, como uma parmejana de couve-flor. Isso tu faz? Isso a gente faz parmejana tudo. de couve-flor? Exatamente, isso a gente faz tudo. Então a gente utiliza o fogo para potencializar. O grande poder do fogo, né, Ju, é com a temperatura certa potencializar os alimentos em 2 frentes. No sabor, aromatizando com lenha, e na reação de Maillard, que precisa de uma temperatura para fazer uma reação química em determinado alimento e transformar o sabor dele. E por isso que é muito importante. Muitas vezes o assador não se dá conta disso, tá com fogo mais baixo, coloca a carne, fica aquela carne cinza, aí as pessoas não gostam, ele não sabe por quê, e pode ter errado no detalhe mais comum, que é a temperatura que esse fogo tá. Eu fiz curso de churrasco, sabe? Com a Clarice Schwartzman. Fiz um curso, que era Grande curso de Clarice. churrasco para as mulheres, né? Mas tu deve ter... churrasqueira. Quantas pessoas já passaram por ti? Tu tem ideia de... quantas... sei lá, não sei se existe um número, mas quantas pessoas passaram pelas tuas aulas, claro que tu também tem programa, tem o YouTube, tem Sim. 1000 formas de divulgação, né? Mas... A empresa nasce de eventos, né, Ju? Que é o que eu escrevi, a minha tese de conclusão, que era a construção de marca através da ferramenta eventos. Isso lá na Escola Argentina de Parrilla. Isso na Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui em Porto Alegre, né? Sim. Na publicidade tu já estava trabalhando com isso? Eu estava trabalhando com eventos, porque estava na casa aqui, estava na Engage Eventos na época, uma empresa que era do Grupo RBS, né? Então eu acabo
estudando e me dedicando muito a eventos. É o que hoje também a empresa Eutopador, hoje ela tem uma porcentagem de faturamento muito em cima de eventos, que é a nossa especialidade, entregar experiências para o meio corporativo e social a nível mundo. Graças a Deus a gente já foi para 3 continentes. Sério? Assando carne, exato. Pra onde tu foi já? Aí tem alguns lugares que a gente não pode revelar, né, por NDA, por contratos, mas a gente já teve a oportunidade de ir para a Ásia, para a Europa e aqui na América do Sul, Nossa. né? Então mostra o poder que o churrasco tem de desbravar outros continentes também. Então naquele momento eu escrevo sobre eventos e coloco em prática isso nos primeiros 5 anos fazendo eventos em todo o Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Então números consolidados que a gente tem são mais de 15 mil pessoas que já passaram presencialmente pelos cursos do Eutopador. Nossa. É muita gente e quem vai nos assistir vai lembrar, porque foram mais de 130 cidades, Ju. Eu me lembro, assim, esse interior eu já fui, era eu, uma grelhinha no início, sem auxiliar, e hoje, graças a Deus, a gente está com uma equipe super grande e segue com esse lance do curso, com o lance dos eventos para muitos lugares. E quando tu chegava com só tu e a grelha, tem uma coisa, né? Tu vem lá da fronteira, mas tem algumas regiões no estado que enxergam o churrasco na grelha como, sei lá, uma frescura, que churrasco mesmo é no espeto. Isso tu já enfrentou esse tipo de preconceito, não? Muito, Ju. Não só nesse... O churrasco gaúcho é no espeto? Ou nada a ver? Nesse assunto também, né? Ele é no espeto, ele é no chão. E a questão do sal também, né? Muitas isso polêmicas. É outra polêmica. Se bota o sal antes, bota depois. Exato. Eu acho que o que traz o trunfo pro topador na última década, Ju, é realmente a forma como a gente mostrou para as pessoas que a gente queria agregar na vida delas, né? Então a oratória era muito importante desde o início, porque a gente não ia para dar um curso para dizer a nossa verdade absoluta, porque não existe essa verdade absoluta, né? Então a gente ia muito com o coração aberto de mostrar para as pessoas o quão legal é adquirir um pouco de conhecimento sobre o fogo para elas chegarem na frente da churrasqueira delas e elas escolherem se elas querem fazer no espeto, se elas querem fazer na grelha ou se elas querem fazer do jeito que for. Então eu sempre tive um cuidado muito grande de com as implicações, assim, né, com as brincadeiras, conseguir fazer com que as pessoas entendessem que o debate estava errado, né, Ju? Porque eu acho que a gente está num momento cada vez mais de vida e de ser humano que a gente tem que saber discutir as coisas que tem que serem discutidas, né? Mas qual que é o debate certo? O debate certo, eu diria, é a gente entender que cada região é impactado culturalmente por acontecimentos históricos e assim constrói uma certa identidade num espaço de tempo. Agora, eu, com 36 anos da minha vida, nascido em 89, chegar e querer fazer a mesma coisa que fizeram há 100 anos atrás, não faz sentido. Eu preciso saber por que os argentinos assam nas grelhas, por que os uruguaios assam nas grelhas e por que nós fomos identificados e a vida inteira fomos conhecidos pelo espeto. Então, isso é o jeito que eu levo para as pessoas, para que elas possam abrir um pouco mais a cabeça e entender, olha, deixa eu te dizer uma coisa, não tinha nem boi na América Latina, tu sabia, na América do Sul, nem boi tinha até... Jesuítas. Até o pessoal chegar com um barco assim, gigantesco e trazer uns boizinhos para cá. Então, existe uma forma de enxergar os contextos da vida que é muito importante para a gente debater técnica muito e bom. Assado, né? Interessante. Agora, tu tá falando de tradição, né? E eu sei que vocês respeitam muito a tradição, o rancho é isso também, mas ele também tem um olhar mais contemporâneo sobre a cultura regional e tal. Eu recebi aqui faz pouco tempo a Xana Miller, que é uma grande cantora gaúcha, admiro muito a Xana, e a gente teve um papo muito legal aqui. Ela lá em 2017 escreveu um texto questionando letras de músicas tradicionalistas que continham trechos machistas. Um jeito de ver as coisas no passado, enfim, e que para a Xana deixaram de fazer sentido, né? Então ela publicou um texto que foi muito polêmico na época, agora a gente retomou esse assunto, ela está mais uma vez sofrendo críticas por conta disso, e ela tem uma frase muito forte que ela diz: a tradição também precisa se reinventar, ela também pode mudar, sem perder as origens, mas se adaptar aos novos tempos. Como é que tu vê isso, hein? A tradição, ela é mutável ou não? E mais, ela
tem que ser reinventada, ela tem que ser renovada? Primeiro, a Xana é uma grande amiga, uma grande irmã, né? Tenho uma admiração muito grande para ela. Tive a oportunidade de fazer o casamento dela para 400 pessoas, foi um grande desafio. E então, Ju, veja, eu sou uma pessoa que trabalho com arte de certa forma, né? Trabalho com cultura, trabalho com música, trabalho com conhecimento e trabalho cada vez mais também em busca de encontrar o meu lugar no mundo, né? E me sinto uma pessoa muito curiosa e muito crítica em relação às coisas que já passaram, né? E acho que a gente vive um momento feliz da gente poder ter uma certa esperança de uma mudança de mentalidade, né? Então veja, a mudança que a gente teve de 30 anos para cá, 20 anos para cá, ela é numa velocidade imensurável se a gente pegar um fragmento histórico de 100 anos, né? Se a gente pegar um século para analisar. Então eu acredito que no momento que a gente fala dessa palavra, tradição, que já é polêmica por si só, Ju, que já é de difícil... Por que polêmica? Polêmica porque precisa ser vista por diversas óticas e diversos contextos históricos, e que tem muita gente que não está preparado para isso, que não tem a capacidade intelectual e histórica e de visão de fazer recortes significativos para olhar com mais profundidade. Então, eu particularmente acredito que o poder da oratória, ele é muito forte, Ju. Ele acessa, e a música, as letras da música, os artistas, a própria arte, ele acessa lugares nos seres humanos que a gente não consegue nem mensurar. Talvez Freud pudesse explicar um pouquinho disso e mesmo assim a gente não ia saber 10% daquilo que foi escrito. Então, acreditando nesse poder, eu acredito que letras que coloquem a mulher em algum lugar de comparação metafórica ou pejorativa, por mais que não tenham sido escritas com intenções, está errada. Porque a gente não tem domínio sobre como as pessoas vão receber ela. Então eu sou a favor que as músicas que prevaleçam sejam músicas de amor, de incentivo, de agregação, de acolhimento, porque é isso que falta no mundo hoje em dia. E a gente colocar a figura da mulher em frases e contextos pequenos já é de algo que eu não concordo em número e grau, e vou estar aqui sempre para defender que sejam colocadas no lugar que elas quiserem, né? Esse é o nosso momento. Então, te respondendo sobre tradição, eu acho que a gente tem que ter leituras bem fragmentadas da tradição no momento que a gente vive. Eu tô no século XXI, tô entrando em 2026, eu não posso concordar com essa letra que foi escrita naquela ocasião lá, né? Então, acredito que a tradição, ela possa ser, possa andar junto de coisas atuais, com certeza. Reinventada, eu acho que é um pouco, talvez, mais difícil, afinal de contas, o que passou já está escrito na história, voltar atrás e mudar ela a gente não vai. Mas olhar de forma diferente, ser mais crítico, principalmente num país onde o nível de, a gente sabe, de dados terríveis para não só para o ser feminino, mas para tantas outras pessoas e classes, né, que sofrem abusos e sofrem tantas coisas que o homem não tem nem ideia, né? Nem ideia do que a mulher vive e do que outras pessoas vivem. Eu acho que sim, a gente tem que se posicionar e tem que se posicionar a favor de que a gente possa, sim, dar um novo significado para essas músicas. Tu sabe que, agora tu falando, me lembrei, já passou por aqui o Luiz Augusto Fischer, que é um grande professor de literatura da URGS, né, que é autor do Dicionário de Porto Alegres, que é um clássico aí que já está em sei lá quantas edições, fez agora 25 anos, não sei se eu estou falando certo a idade, mas é por aí, e ele me contou que ele fez uma reedição recente agora desse clássico, Dicionário de Porto Alegres, e ele foi reler o dicionário que ele tinha escrito lá nos anos, sei lá, 80, 90, E ele encontrou um monte de coisa machista, um monte de coisas que hoje seriam canceladas, tal e tal. E aí, o que fazer? Vou mexer, vou mudar tudo? Ele optou por incluir dentro dos verbetes do Dicionário de Porto Alegres
a contextualização, né? E explicando, olha, isso aqui eu escrevi em 1994 e hoje eu vejo que eu fui machista, que isso aqui tá errado e tal, mas ele não deixou de... Ele manteve o texto original com essas observações. Isso me lembra também Monteiro Lobato, é outro, né? Que hoje é visto como racista e tal, que escreveu uma obra lá num determinado contexto, tal. Então é muito complicado mesmo, é muito delicado tudo isso, né? E acho que essas canções da música gaúcha, que são clássicos, tipo é disso que o velho gosta, é disso que o velho quer e tal, elas têm um pouco disso também, né? Elas foram escritas num contexto que, sei lá, talvez as pessoas não se dessem conta do que hoje a gente percebe, que muitas vezes veem a mulher como uma coisa, né? Exato. A China que tem que chorar porque tem que gostar de apanhar e não sei o que, né? Exato. Mas os tempos mudaram, né? Mudaram, aí, né, Ju? Complicado, né? Tu acha que é machista o tradicionalismo? Eu acho que essa palavra ela já está estruturada na nossa sociedade e é quase indissociável não só desse segmento, né? Eu acredito que todos os segmentos, principalmente falando em Brasil, assim, né, Ju? Ele está em todo lugar. Essa palavra e esse comportamento, infelizmente, ele está em todos os segmentos. Não é só no segmento em questão do tradicionalismo, ele está em todo lugar. E ele precisa ser combatido em todo lugar, sem divisão de pesos, digamos assim. Assim como outras tantas lutas que se tem dentro de uma história mundial construída em cima de extremismos, né, Ju? É verdade, a gente tem o extremo rico e o extremo pobre. E a gente está vivendo um momento de extremismos, acho que nunca visto, né? Não sei se tu sente isso, não. Sem dúvida. Tu por ser cabeludo, então tu tem um visual diferente pro gaúcho tradicional. O gaúcho tradicional é aquele cara lá, né, que tem um bigodão, com o cabelo em geral curto, né, usa bombacha, a gaúcha, né, que é aquela bombacha mais larga. Tu tivesse diferente, tu usa uma bombacha mais coladinha, usa essa boininha aí. E aí, já passei houve por tanta coisa. Claro, Ju, todo dia a gente passa por isso, né? Mas eu não Te chamam de gaúcho de apartamento? Muito, Nutella, de apartamento. É gaúcho Nutella. Mas é como eu te disse, assim, sabe, Ju? Eu levo muito o que o Paixão Cortes falava, que gaúcho é ser um estado de espírito, né? Eu amo tanto as coisas da minha terra, eu tenho tantos exemplos de músicas, poetas, pessoas que agregaram para nossa história. A gente tem o Érico Veríssimo, tem tantos nomes que a gente poderia estar trazendo aqui, nomes contemporâneos, como o Ramil. Vitor Ramil traz numa delicadeza e numa simplicidade tão profundo nas suas músicas, junto com o seu parceiro, o que é ser gaúcho, que para mim o ser gaúcho é esse, é a gaita do Borghetti, é o Bebeto Alves, é o rock gaúcho do Bebeto Alves, são todos esses caras. Então eu acho que o ser gaúcho, ele não tá embasado na indumentária que a gente usa, né? Eu acho que, graças a Deus, o Paixão Cortes foi um dos grandes... O Diego Miller falava muito isso num dos programas que eu entrevistei ele, né? Tanto Paixão Cortes quanto outros nomes foram muito importantes para a gente reunir essas informações tradicionais do nosso segmento aqui, do nosso estado geográfico, né? Para que a gente possa justamente olhar para trás e ver como é que foi construído esse gaúcho, né, Ju? Porque as pessoas não sabem, Ju, mas o gaúcho, ele é uma mistura de muita coisa, de muitas descendências, né? A gente teve lutas espanholas, portugueses por muito tempo. Ao mesmo tempo tem colonização alemã, italiana, são sucessões de acontecimentos históricos. A boina vem de outro continente, né, Ju? A bombacha também. Então, não foi nós que criamos isso, a gente também se adaptou e também se constituiu, né, como gaúcho ao longo de tantas décadas e tantos anos, centenas e centenas de anos, né? Como eu disse, até 1500 não tinha nada aqui. O gaúcho não existia nesse sentido até 1500. Nós somos jovens, né, Ju? A música regional, popular, ela é jovem também. Então, existe ainda um tempo para a gente, olhando para trás, é muito recente tudo isso que acontece aqui dos movimentos tradicionalistas gaúchos, por exemplo, né? Verdade. Então, pegando a história do planeta, é impossível a gente
sair cuspindo muita coisa que tem que ser assim ou assado, né? Por isso que eu digo, assim, às vezes eu comento para as pessoas e o conteúdo, hoje é muita informação, né, Ju? As pessoas não querem ir buscar a história da pessoa, por que ela tá falando isso? Elas querem ir lá e comentar e seja o que Deus quiser. Mas, no momento que a gente busca saber o porquê de algumas coisas, as respostas estão na história, Ju. E nós não temos como lutar contra o que já aconteceu, né? Então é importante, eu costumo dizer, botando em exemplos, que eu comi carne bem passada até os 21 anos, Ju. Hoje eu como mal passada, ensino as pessoas a fazer mal passada, gosto. Na tua casa fazia um churrasco bem passado? Eu comia a vida inteira bem passado. Lá em Livramento você comia, meu avô fazia carne ao ponto. E em algum momento eu fui estudar, eu vi que dentro da mal passada tinha características interessantes de ferro, ômega 3. Opa, mas só um minuto, quer dizer que tem química, tem biologia, tem saúde nisso tudo? Pô, quero saber mais, eu quero me cuidar, eu quero ser um cara que quer viver bastante tempo, né? Então, nesse sentido, passei a acostumar meu paladar para receber uma carne mal passada. Eu não acordei num dia e digo, pô, hoje eu vou gostar de mal passado. Tu entendeu? E as pessoas não sabem disso e saem comentando. Todos os dias elas entram no nosso perfil e comentam. Chama o veterinário. Vai dar doença, não sei, coisas que falava há 30 anos atrás, que meu avô falava, né, e que hoje já são mitos, né, a gente já não pode mais acreditar em algumas coisas, sem ir atrás e conferir, né, então são temáticas interessantes. Qual é teu corte preferido, o que tu gosta de comer mesmo? Meu corte número 1 sempre foi o assado de tira do traseiro, né, que é aquela costela que tem um equilíbrio entre carne e gordura, tem um pouco de colágeno que ajuda na pele. Infelizmente, eu só pude te receber com um chimarrão. Se eu tivesse uma churrasqueira aqui, uma grelha, eu tava fazendo aqui um churrasco pra ti. Ué, quem sabe? Mas não sei se ia dar muito certo. Acho que era melhor ao contrário. Quem sabe tu me convida um dia pro teu programa. Pode ser, tá no futuro. Aí tu assa pra mim lá, porque é melhor assim, né? Tá anotado. E agora vai ter, nós estamos chegando perto do setembro, né? Mês de setembro, né? Mês do gaúcho e tal, que tem um monte de coisas acontecendo no nosso estado, e eu sei que vocês lá no Piquete, no Rancho Tabacaraí, Piquete El Topador, tem uma programação especial, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Porque vocês vão receber um monte de artistas lá, acaba virando quase que um acampamento farroupilha paralelo, assim, né? Exatamente, mas é exatamente isso, Ju. O Piquete El Topador nasceu na pandemia, naquele momento era uma iniciativa da gente se manter vivo, entregar entretenimento para as pessoas e dar espaço para a classe artística também, porque tudo fechou, tudo acabou, a gente era uma empresa de eventos também. E a gente foi muito feliz em começar essas iniciativas audiovisuais e há 3 anos atrás ela virou uma experiência online e offline. Então as pessoas do interior podem vir nos visitar, e ela se constitui em ações e eventos diferentes ao longo de todo o mês de setembro. Então, todas as quartas-feiras a gente recebe ações sociais de grupos de 50 a 100 pessoas de vulnerabilidade. Nesses dias a gente entrega uma experiência com o propósito do El Topador. Então, toda a gastronomia essas pessoas recebem à base do fogo, pensadas, sejam para as crianças ou os mais velhos, e alguma atividade cultural que elas possam sair de lá com um pouco de história. Quartas-feiras, as ações sociais. Quintas-feiras, grandes shows, começando com o tributo a Mercedes Sosa, da Tatiele Bueno. Na primeira quinta-feira, maravilhoso, vai ser. Quase! Mas a gente já está praticamente esgotado o Leonel Gomes, Quarteto Coração de Potro também. E nos almoços também a gente vai ter de fogo de chão todos os domingos, e aí a gente une aquele clássico costelão no fogo de chão com um show ao vivo também e oficinas que condizem também as nossas culturas. Então nós vamos ter uma oficina com os fios da fazenda, nós vamos ter uma oficina de poesia com Gujo Teixeira no dia 20 de setembro, nós vamos ter uma oficina de charcutaria com o Gil Tarso, uma oficina de cutelaria com o Dom Cássio Selaimen. Então é um evento e um projeto que se dedica a ficar 30 dias falando
online e presencialmente, sobre os pilares culturais que forjam a nossa identidade, né? Ou que ajudam a construir um pouco do que é esse ser gaúcho. Então é bem legal, porque as pessoas podem ir com família, nos almoços de fogo de chão tem sempre um espaço kids, a galera pode deixar os piá ali, como a gente chama, bem tranquilos, além de curtir um show musical e sair com um pouco mais de informações nas oficinas. Tem uma oficina de desossa também que a gente vai fazer. Então a galera pode acessar tudo ali no Simpla para ver as nossas programações, adquirir seus ingressos, e vai ser um prazer receber a tua audiência. Agora, é curioso, né, que ele falou aqui, não, porque tem um costelão, mas não é um costelão, você não faz ideia do que é aquilo. São 25. Tu olha assim um monte de costelão, aquele janelão, né? Fincado no chão, assim. Exatamente. Tu olha assim aquele negócio, chega a ser uma coisa meio impactante quando tu chega, né? Isso. Tipo, é uma coisa de respeito, né? Um churrasco. Vale destacar, né, Ju, que a gente trabalha com um frigorífico de ponta e com os principais pecuaristas do Rio Grande do Sul. Então não é qualquer carne, não, né? E tem outra que eu li que também tu tem um respeito pela carne, pela origem da carne, gado bem cuidado. Com certeza. Uma preocupação que seja uma carne... que tenha um olhar para os animais 100%, cuidadoso. Ju, isso vai ao encontro dos assuntos que a gente já discutiu aqui. A forma como se criavam animais há 50 anos atrás mudou. Uhum. E, graças a Deus, o Rio Grande do Sul produz carnes de excelência a nível melhores do mundo mesmo, principalmente pelo nosso bioma pampa, que é o que o topador defende na veia. É o nosso bioma pampa, os animais que pastam nessa região. Então, não só escolher esses animais e potencializar eles é a nossa causa, como também, Ju, batalhar por uma outra coisa que é resquício histórico nosso no Rio Grande do Sul, que é o desperdício de alimentos. Então nós não temos essa ideia e nem a vontade de ser um espaço que serve o bastantão, que é liberado, que é open. A gente faz de tudo, inclusive o rancho hoje, a gente até quer destacar isso mais na imprensa. Hoje a gente tem números de desperdícios muito pequenos, porque a gente controla até o que volta no prato. Não pra gente lucrar mais ou qualquer outra coisa, pra gente ter domínio e desperdiçar o mínimo de alimento possível num país que tem o maior nível de desperdício de comida do mundo. E vamos combinar, né? Que um costelão sempre rende um carreteiro, né? Meu Deus, acorda no outro dia, dá uma tostadinha na panela, joga o arroz. Às vezes até melhor, né? Do que o churrasco. Com certeza, Ju. Às vezes tá até melhor, tá defumadinho, fica aquela crostinha maravilhosa. Tá, antes de eu te pedir, antes de encerrar, que eu vou te pedir ainda pra fechar, assim, uma dica pra quem tá nos assistindo, quer fazer um churrasco, qual que é o grande segredo ali. Eu não sei se existe isso, né? Mas enfim, antes de encerrar, deixa eu só dizer aqui quem é que faz o nosso programa. Na produção, a gente tem aqui o Tainan Schroeder, que está aqui nos bastidores. Na operação técnica, a gente tem o Leandro Moca e o José Thiago Lemes. Estou falando aqui porque esses caras são bons demais, categoria. Então a gente tem que valorizar, né? Quem faz acontecer a coisa. Agora, para fechar, qual é o segredo para um bom churrasco? O segredo para um bom churrasco, Ju, eu diria que é o amor. Para! Isso aí não, eu quero saber, não, tem que ter algum segredo, não é possível. Mas tu sabe, Ju, que eu fui descobrindo isso e eu me lembro, falando no Poder da Palavra, né, que a gente conversou um pouco sobre isso, eu tive a sorte de ter uma mãe cozinheira, né, e que a vida inteira nos criou com a barriga na frente do fogão. E na geladeira dela tinha uma poesia do Mia Couto, que recentemente teve aqui na capital também, que dizia que cozinhar é uma forma de amar os outros, né? E aquilo, por muitos anos, não fazia sentido para mim, ou eu não entendia aquilo, né? E hoje, passado 10 anos que eu vivo das minhas próprias mãos, digamos assim, da cozinha, e conhecendo chefes com estrela Michelin e lugares que eu tinha uma expectativa maravilhosa de ir, eu vejo que realmente o segredo tá na mão de quem faz, né? E até eu brinco, por que a galera sempre vangloria as vós, né? A comida da avó é a melhor do mundo, a comida do vô, não sei o que. É porque ali tem amor, Ju. É porque ali tá sendo feito com cuidado. Certo, me convenceu. É porque ali tem algo que tem muito mais sobre o ser humano do que eu vou dar uma dica aqui do sal, vou dar uma dica do fogo. Tá bom. Eu não sei se eu consigo não dar outra dica, não ser essa, né, Ju? Porque eu acho que ao longo dos 10 anos, se eu tive
a felicidade de escutar coisas boas das pessoas, foi realmente que, pô, a dica do sal me ajudou, a dica do fogo me ajudou, ela é muito importante, mas cozinhar com amor, Topador, me fez botar uma música que eu gostava de manhã antes de começar a cozinhar, me fez entender que eu não estava cozinhando ali por obrigação também, porque às vezes a gente entra tanto num looping, pá, tem que fazer o churrasco do meu domingo, só eu que compro as coisas, pá, ninguém me ajuda na louça, assim, cara, que quando tu vai mudando a chave, aquele troço, ele passa a ser quase que uma terapia, sabe? Então verdade, eu diria verdade. que, pô, bota um pouquinho mais de tesão nessa panela aí, deixa tostar a cebolinha ali, mas para não te deixar na mão, mas tu me convenceu. Te convenci, mas te diria que o controle do fogo, ele é o mais importante, viu, Ju? Colocar a palma da mão para baixo para ter uma dica técnica, contar 5 segundos, é uma dica que pode ajudar na hora de colocar, momento certo de colocar a carne. Então coloca a palma da mão ali onde vai assar, seja espeto, seja grelha, seja o que for, colocou a palma da mão, sentiu 5 segundos, isso vai te dar mais ou menos uns 160 graus, uma temperatura ideal para acertar o ponto e ter aquela crostinha perfeita. Aí, essa dica vale ouro, hein? Eu só. Muito obrigado pela presença aqui, foi um prazer te receber, baita papo. Eu que te agradeço, desejo muito Ju. sucesso e estarei lá no rancho agora em setembro, com certeza, tá bom? Espero te receber com mate tupetudo na elegância que nesse aqui. Obrigado pela oportunidade. Gente, até a próxima, beijo.